Olá, meus amores, como vocês estão, minha gente linda? Então, hoje vamos para mais uma aula na prática e o nosso tema de hoje será fração. Roda a vinheta? Então, meus amores, fração. Eu tenho aqui um inteiro, certo? Um inteiro. Eu peguei esse inteiro e dividi em duas partes, né? Ou seja, na metade. Quando a gente fala de metade, a gente está falando de dividir em duas partes iguais, certo? Então, aqui eu tenho uma metade e aqui eu tenho uma metade. Então, quando eu pego o inteiro e divido ao meio, eu tenho um meio. Olha, vocês observaram o que eu falei? Quando eu tenho um inteiro e divido ao meio, ou seja, eu tenho a metade para um lado e a metade para o outro. Então, eu tenho um meio. Quando a gente estuda a fração, o 2, tá? A gente lê como meio, ou seja, de metade. Então, aqui, um meio. Um meio, a metade de um inteiro. Bom, essa é a primeira coisa que eu tenho para mostrar para vocês. Agora, quando, professora, eu vou saber quando é um meio, quando é um terço, um quarto, um quinto? Simples, tá? Nós contamos, aqui eu fiz para vocês 3 exemplos. Veja bem, quantas partes eu tenho aqui? 1, 2, 3. Eu tenho 3 partes, né? Dessas 3 partes, eu vou pintar uma parte. Vamos lá? Olha, eu vou fazer risquinhos aqui para saber que essa parte foi a parte que eu usei, que eu tomei, que eu pintei, certo? Que eu consumi. Depende do desenho, se for uma pizza, né? Bonita. Vamos ver quantas partes a pizza tem. A pizza tem 3 partes. Aí eu só comi uma parte. Uma parte é a pintada. Então, se eu comi uma parte e quantas partes tem o todo? Nós não contamos? 1, 2, 3. Se ele tem 3 partes, a primeira coisa que eu tenho que saber que a primeira parte, olha, que são as 3 partes, tá aqui, consumir, a figura tem 3 partes e eu consumi uma parte, que foi a que eu desenhei. Então, eu tenho um terço. Quando a gente lê o 3 em fração, a gente chama de terço. Então, vamos lá? Vou escrever aqui. 1 terço. Vou botar setinha. 1 terço, tá? Para vocês saberem que o 3 é terço. Então, gente, professora, mas como eu vou saber onde eu coloco a parte do todo? As partes que eu conto na figura, não só a que está pintada, mas o todo. Vamos lá?
eu vou explicar. Assim como na conta de somar, subtrair, dividir, multiplicar tem nomes dos termos, a fração também tem nomes dos termos. Eu vou aqui, ó, fazer aqui. Veja bem, eu vou usar esta mesma fração. Deixa eu fazer de cor diferente, vou fazer de cor diferente para poder, ó, 1, certo? Terço. Nós não contamos aqui 1, 2, 3 partes? Então, essa parte aqui, que vai representar sempre a parte do todo, tá? Do todo, de quantas partes foi dividida a figura. Essa parte se chama denominador. Denominador, gente, é a parte que representa o todo da figura, certo? E a parte de cima, que é a parte, meus amores, que representa a parte que eu consumi, que eu pintei, certo? A parte que eu tomei é essa aqui. Por isso é 1, porque eu só peguei uma parte dessa figura. Então, a parte de cima é que representa essa parte que eu tomei. Então, ela é chamada de numerador. Então, olha só, numerador é a parte de cima da fração. É aquela que eu tomei. Aqui no numerador, eu uso o número para representar a parte que eu tomei, certo? E o denominador é o número que eu uso para representar em quantas partes a figura foi dividida, certo, meus amores? E esse traço aqui, gente, se chama divisão, tá? Esse traço, o nome desse traço é divisão. Tá ok? Minha setinha ficou meio tortinha aqui. Bom, então esses são os nomes dos termos da fração numerador e denominador. Certo, meus amores? Agora, para entender melhor isso aqui, vamos fazer o nosso próximo desenho. Vamos lá. Quantas partes? Olha aqui. Eu vou numerar, tá legal? Para vocês saberem. Ó, 1, 2, 3, 4. A gente conta, a gente não escreve o número para não atrapalhar. Eu tô colocando o número aqui para ficar bem claro para vocês. Então, essa figura tem 4 partes, certo? Olha, eu escrevi. Quantas partes tem? 1, 2, 3, 4. 4 partes. Então, qual vai ser o denominador dessa fração? Vai ser 4, meus amores. Por que 4? Porque a figura tem 4 partes. Então, o denominador, que é a parte de baixo, representa o todo, certo? Agora, eu vou deixar ali os números, tá? Mas não precisa escrever, vocês só contam. Eu fiz isso para facilitar o entendimento. Vamos consumir 3 partes dessa figura. Bom, eu consumi 3 partes dessa figura. Ela tinha quantas? 4, não foi? Partes? Eu consumi
3. Então, o 3 vai ser o numerador. Porque o 3 está mostrando quantas partes eu tomei da figura, ou quantas partes eu consumi, quantas partes eu pintei, como vocês quiserem entender, certo? O importante é que vocês tenham o entendimento de como é feito o raciocínio. Agora aqui, vamos para essa aqui. Essa aqui eu não vou escrever, tá? Para não dificultar. Vamos só contar. Vou botar um pontinho aqui, que será o meu ponto de partida, porque como tem várias partes, para não se perder, certo? Então, uma parte, 2 partes, 3 partes, 4 partes, 5 partes, 6 partes, 7 partes, 8 partes. Se eu contei a minha figura e ela tem 8 partes, eu já sei que o 8 é o denominador, porque é a quantidade de partes que representa o todo da figura, ou seja, representa a figura toda. Então, vamos lá. 8, o denominador, perdão, gente, mas a ideia é essa mesmo, é chamar a atenção. É 8. Então, olha só, o denominador é 8. Por que o denominador é 8? Porque a minha figura tem 8 partes. Vamos rever? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, o denominador desta figura é 8, porque representa a parte do todo da figura. Agora vamos lá. Eu vou consumir 5 partes dessa figura. 1, 2, 3, 4, 5. Se eu consumir 5 partes, eu tenho 5 partes pintadas. Para onde eu vou? Para o numerador, que é a parte que representa as partes que foram pintadas, certo? Então, aqui eu tenho 5 oitavos, ou seja, 8 que representa o desenho todo e 5 da quantidade de partes que eu consumi, certo? Vamos recordar? Denominador é a parte que representa o todo na fração. O numerador é a parte que representa a quantidade que eu tomei, que eu pintei, que eu usei, enfim. Nomes dos termos da fração: numerador, denominador. Pede para eu representar a fração 7 oitavos em um desenho. Nossa, professora, como eu vou representar essa fração 7 oitavos? Não sei fazer não. Sabe sim? Porque eu já expliquei aqui em cima, meu amor. Qual é a parte que representa o todo? Não é o denominador? Ele não representa o todo? E se ela está pedindo 7 oitavos, aqui o denominador. Então, você já sabe que a figura tem que ter 8 partes. E o numerador representa o quê? Não é a parte que eu pinto ou que eu tomo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um desenho com 8 partes e vou tirar 7. Simples, vamos lá? Olha, não vai ficar tortinho, tá? Mas o importante é que vamos fazer 8 partes aqui. Vou dar mais uma pra cá. Bom, olha meu desenho. Eu fiz um desenho com 1, 2, 3, 4 partes. E vou fazer um traço ao meio. Então, agora eu tenho 8 partes. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Olha aqui, 8 partes. Viu, gente? 8 partes. Olha, já fiz o meu desenho. Porque quando eu olho o denominador,
eu já sei que meu desenho tem que ter essa quantidade aqui. Agora, o numerador. O numerador, professora, é a parte que eu vou consumir. Quanto está aqui? 7. Então, vamos lá consumir 7? Ó, simples assim, gente. Ó, simples assim. 2, 4, 6, 7. Sobrou uma. Então, pronto, está certo o meu desenho. Por que eu sei que está certo? Porque o 8 representa a quantidade de divisão da figura que eu tenho que fazer, certo? E o 7 é a parte que eu tenho que pintar. Então, se a minha figura tem 8 partes e aqui em cima no numerador tem 7, eu vou pintar 7 partes. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aulinha, eu adorei. Eu espero que vocês tenham curtido e tenham aprendido. E qualquer dúvida, deixa lá nos comentários que eu vou te ajudar, tá bom? Não esqueça o meu like, não esqueça de compartilhar, de comentar, certo, meus amores? Beijinho, até a próxima e gratidão por assistir a minha aula.